As vestes sacerdotais, as vestes de Arão e as vestes de seus filhos, os detalhes, as cores, os significados, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 39. Sejam bem-vindos à live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. E nós já estamos lendo a Bíblia toda pela segunda vez. A live já vai começar. Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe no grupo da família, compartilhe com os amigos, aqueles que gostam de ler a Bíblia Sagrada, de estudar a palavra. Diga que eu estou lendo e explicando já há mais de 3 anos. Já lemos a Bíblia toda, estamos lendo novamente. Sem mais delongas, vamos ler Êxodo 39. Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário. Qual a cor, pastor João Neres? De azul, cor do céu, púrpura, realeza, carmesim, simbolizando o sangue do Cordeiro. Também fizeram vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Bem, nós vimos nos capítulos anteriores os detalhes da construção do tabernáculo, os detalhes da construção da Arca da Aliança. Nós vimos no capítulo anterior que foi gasto nada mais nada menos do que 1 tonelada somente de ouro na construção do tabernáculo. Muito ouro, muita riqueza, uma coisa fenomenal. Agora, esse capítulo aqui está se dedicando à confecção das vestes sacerdotais para ministrar nesse santuário. Assim se fez o éfode de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido. Linho é o símbolo da santidade. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino, com trabalho esmerado. Que coisa gloriosa! Aleluia! Azul, púrpura, carmesim, linho fino, que coisa linda, né? Mostrando aqui o zelo na construção e agora o zelo nos detalhes das vestes sacerdotais, que são as mesmas cores dos materiais do tabernáculo. Isso significa que o ministro, o pastor, o sacerdote, ele se confunde com o tabernáculo. Ele faz parte, ele é a essência do tabernáculo. Não tem tabernáculo sem sacerdote e não tem sacerdote sem tabernáculo. Ok? 4. Fizeram-lhe ombreiras que se juntavam e uniam-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada do éfode, o éfode era a roupa sacerdotal, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, unidade, e era de obra semelhante de ouro, mesma coisa, de azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino. Tá? Então, além das cores, tinha o detalhe aqui do ouro. E de linho torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, até as vestes, aleluia, olha o mistério. O modelo das vestes do pastor é o modelo do céu. E não são essas vestes aqui, não. Ei, irmão, esquece isso. Não são vestes terrenas. Eu estou me referindo a vestes santas, vestes espirituais. Ok? Aqui é um vestido terreno, né? Mas que tinha um simbolismo, um significado de vestimentas sagradas, santas, espirituais. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas em gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs, essas pedras sagradas, essas pedras preciosas, sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Ei, pastor, ei, sacerdote, você tem que carregar nos ombros os seus membros, os filhos de Israel, a igreja do Senhor. Fez também o peitoral de obra de artífice com a obra do éfode, de ouro, de azul, e de púrpura e de carmesim, as mesmas coisas.
5. E de linho fino, torcido. 5. As letras do nome de Jesus, né? Quadrado era, esse aqui é o peitoral. Duplo fizeram o peitoral, e o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedra. Uma ordem de sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem. Eita glória! A segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira, de um diamante. Cada uma significava uma das tribos. E a terceira ordem, um jacinto, e uma ágata, e uma ametista. E a quarta ordem, de um berilo, de um ônix, de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo seus nomes. 3 mais 3, 3 mais 3. Como gravura de selo, cada uma com seu nome segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de ouro de igual medida, obra de ouro puro traçado. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Daqui a pouco eu vou mostrar como ficou essa vestimenta. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Eita, peraí, por dentro, ok? 19. Olha aqui como ficou. Olha aí, coisa linda. As vestimentas de Arão, as vestimentas sacerdotais. Cada uma dessas pedras preciosas tem o nome dos filhos de Israel. Você encontra isso na internet. Tem aqui cada uma dessas pedras, olha, 3 mais 3, 6, 3 mais 3, 6, 12, nome das 12 tribos no peito de Arão. O que é que a palavra quer nos ensinar com isso? Que o sacerdote ele deve carregar o nome da igreja no seu peito, o nome dos filhos de Israel nos seus ombros. Aleluia. Se você é pastor, se você é sacerdote, se você é ministro, você deve saber que precisa carregar nos ombros o nome das suas ovelhas. Precisa carregar no peito o nome das suas ovelhas, uma por uma, porque o bom pastor conhece as suas ovelhas. Arão carregava o nome dos filhos de Israel nos ombros e no peito. Eita glória! 20. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode e o peitoral não se separasse do éfode, unidade, como o Senhor ordenara a Moisés. E azul é a cor do céu, as vestes do obreiro, as vestes do pastor, as vestes sacerdotais com esse cordão de azul, porque ele está, aleluia, amarrado, ele está preso. Como disse o apóstolo Paulo, aleluia, está marcado pelo céu. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E fez-se o manto do éfode de obra tecida toda de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como a abertura da cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, como as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar
como o Senhor ordenara a Moisés. Eita glória! Ei, pastor, se você não tem campainha, você não pode ministrar. Se você não faz barulho santo, você não está apto a ministrar. As campainhas ficavam penduradas nas vestimentas para que, enquanto ele ministrasse, fizesse barulho. Se você não faz barulho enquanto ministra, Ezequiel diz: quando eu profetizei, houve um ruído. Quando o ministro de Deus profetiza, tem ruído na casa, tem ruído na congregação, tem o mover do Espírito unindo cada osso ao seu osso, falange, falanginha e falangeta. Aleluia. Cada um se unindo aos seus ossos e tornando ossos secos em soldados. Faz dos mortos soldados. Faz dos ossos secos um exército grande em extremo. Há de sumos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Continuando a leitura. Manto ao redor para ministrar. Ou seja, tinha que ter campainha e romã para fazer barulho na presença do Senhor. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, para o pastor presidente e os seus ministros. E a mitra de linho fino e o ornato das tiaras de linho fino e os calções de linho fino, até as roupas íntimas eram santas. Pega a visão aí. Até as roupas íntimas eram de linho, eram santas. E o cinto de linho fino torcido, de azul e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram o escrito da gravura de selo. Santidade ao Senhor. Eita, ministro de Deus! Tem que ter na sua testa essa escritura, essa gravura, santidade ao Senhor. E ataram-na com o cordão de azul, cor do céu, para prendê-la à parte superior da mitra, a coroa, como o Senhor ordenara a Moisés. Veja que está sempre repetindo esse detalhe. É como o Senhor ordenou, como você viu no monte, Moisés. Eu quero que essa veste seja assim. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo na tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Aqui está o segredo da vitória da igreja. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Quem fez? Moisés? Não, os obreiros. Bezalel, Aholiabe e seus auxiliares. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, e a tenda, e todos os seus pertences, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a cobertura de pele de carneiro, tintas de vermelho, sangue, e a cobertura de pele de texugo, animal raríssimo, e o véu da cobertura. A arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório ficaram em cima da arca. A mesa com todos os seus pertences e os pães da proposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, e as lâmpadas em ordem, eram 7 lâmpadas, e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base, todos os detalhes do tabernáculo. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, está repetindo tudo. E as suas cordas e os seus pregos, e todos os seus utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. E agora, as vestes do ministério para ministrar no santuário. As santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Eles trouxeram tudo perante Moisés, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, conferiu. Moisés aqui é o gerente de Deus. E eis que tinham feito como o Senhor ordenara.
Assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. A função de Moisés é abençoar, porque eles fizeram exatamente como Deus mandou a ele, como ele mandou a Bezalel e a Oliab. Essa é a Bíblia Palavra-Chave. Se você quiser adquirir uma, eu vou colocar um link aqui na descrição. Eu estou nessa sequência de leitura e vamos ler a Bíblia toda novamente. Minha inspiração é a Bíblia do meu pai e hoje nós lemos Êxodo 39. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para encerrar a nossa leitura de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te agradecer pelo teu filho, pela tua filha que dedicou esses 16 minutos para aprender a tua palavra. Nos concede vestes santas, vestes sacerdotais. Que cada pastor possa carregar no peito e nos ombros os nomes de suas ovelhas, os nomes dos filhos de Israel. Aleluia. E que o Senhor abençoe cada um que carrega esse peso nos ombros. Aleluia. E carrega esses nomes no peito para elevar a Ti a sua oração, a sua petição e o Senhor dá vitória ao teu povo. Pai, muito obrigado por tudo. Eu quero te pedir pela nação brasileira, amiga de Israel, que esse pacto, essa aliança jamais seja desfeito e que os inimigos de Israel sejam julgados por Ti. Eu oro também por Jerusalém, a cidade amada, a cidade de Davi, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Boa tarde, paz seja convosco.